uma reunião conjunta com integrantes de várias comissões, como da Educação na Câmara Municipal de Bauru, discute uma decisão em ação direta de inconstitucionalidade do Tribunal de Justiça em relação a 3 cargos da educação. Inicialmente, o TJ julga, portanto, em segunda instância, que seriam cargos que, embora de natureza técnica, preenchidos por pessoal de carreira, teriam que ter concursos específicos. Quais são as alternativas a essa altura em relação a prazo ou saídas para essa situação, Nilson? Bom, a assessoria jurídica da Prefeitura já entrou, tanto no Tribunal quanto no Supremo, com recursos, né? Infelizmente, o que se pode fazer nessa altura da situação é ganhar prazo, mas mesmo assim isso não é uma certeza, é algo que vai depender das decisões, né? Então a gente já precisa pensar no que fazer, como fazer os próximos passos, caso a gente não tenha um prazo maior, uma dilação de prazo. Tem algumas situações, dos 3 que estão mencionados, pedi para você, por favor, mencionar eles individualmente, de quais são as possibilidades nesse momento. Exato, porque a lei que está sendo discutida é a 6.217, é a que consta no processo. E a gente tem uma lei, a lei número 3.601, que ela foi alterada em 2018, e nela a gente encontra uma saída, pelo menos para 2 funções. Seria os coordenadores pedagógicos, a gente consegue resolver a partir daí, né? Em relação aos vice-diretores também, mas eles teriam que ser exonerados e passar para chefe de seção. E aí talvez tivéssemos, em relação aos coordenadores, tivéssemos que entrar com uma proposta de lei aqui nessa casa, na Câmara Municipal. Mas é os coordenadores de área, nesse caso? Coordenadores pedagógicos, não de área. Resolve o de área pela lei e o pedagógico com a lei específica. Exatamente. Então, veja só, a gente não considera, como apontamos agora, que seja a situação ideal. Não é ideal, é uma situação emergencial que a gente entende que é possível aplicar nesse momento. Só para fazer um paralelo, tem um plano de cargos, carreiras em salário em revisão, que inclusive estava entrando nessas estruturas aí e vai ter que possivelmente antecipar em função do prazo. Sim. O que temos que torcer nesse primeiro momento é ganhar um prazo maior, tanto, ou do Tribunal ou do Supremo, né? Se ganharmos um prazo, eu acho que as coisas podem ser resolvidas de uma forma mais tranquila. Mas se não tivermos esse prazo, temos essa solução, digamos, provisória. Você vê, o tempo de resposta do poder público, né? Como é lento. Já sabe dessa problemática e ainda não tem um plano B para apresentar. Alguma coisa para solucionar esse problema. Ainda não tem. Esse problema é antigo e a prefeitura ainda não tem resolução para ele. Quer dizer, tem que mudar muita coisa, viu, Nelson? Esse tempo de resposta do poder público mediante o aparecimento de problemas tem que ser mais ágil, meu. O vereador cobrou aqui do secretário que apresente uma alternativa com data. Com data, claro, porque você vê o número de servidores que estão sendo afetados por causa disso. Ninguém discute a importância do cargo, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da necessidade mesmo. Mas a prefeitura tem que ser mais ágil na hora de resolver esses problemas. Não tem um plano B ainda, porque hoje a reunião foi muito técnica na parte jurídica, né? Então você vê. E para quem não é advogado, fica escutando e muitas vezes não vê alguma coisa concreta, né? Por isso que eu intercedi ali, eu perguntei, peraí, tem chance? Não tem? Vamos resolver quando isso? A prefeitura tem que se movimentar, porque se depender de ir no tempo dela, daí vai se arrastando, e tem servidores que vão ser prejudicados. Então, em respeito a esses servidores, pelo menos procura agilizar as coisas, né? A primeira preocupação é de que essa pode não ser a única estrutura a ser afetada com futuras decisões, né? Há também uma certa polêmica em torno do cargo de supervisão e há um apontamento do TJ que é importante que a gente se atente para ela, que é em torno da questão da indicação de confiança, né? Você combater essa estrutura, vamos dizer assim, dos indicados para determinadas funções que cumprem um papel técnico junto à gestão pedagógica e escolar. Então, esse é um primeiro recorte
que o governo, o município, a Secretaria de Educação e os próprios profissionais da educação não podem perder de controle, né? Não pode perder de vista. Por quê? Porque a gente briga por condições de trabalho, por salários, não é? Por garantia desse espaço para o servidor, mas nós temos um debate muito maior, que é a educação e a qualidade de ensino. Então, essas pessoas estão já dentro, né, essas professoras, porque são todas formadas, estão dentro dessa estrutura de cargos ou de vice-diretora ou de coordenadora pedagógica, e aí um último recorte, que é o da supervisão, que não está na ADIM, mas para se preocupar. A grande questão é que nós precisamos debater isso sobre o foco de que se altere efetivamente e que essa ascensão possa sair no futuro bem próximo da esfera da indicação de confiança, mas da garantia do concurso de acesso, porque você democratiza e seguramente você tira o Ministério Público de colocar a luneta em cima dessas estruturas. Você vai tendo legislações que vão se transformando em remendos do PCCS, e esse é um momento que a gente também está debatendo o PCCS de uma maneira bastante polêmica ainda. Então, é muito importante que se busque resolver, não apenas com a perspectiva de garantia de emprego, não é? Não é só esse o debate, até porque são todas servidoras já da educação, mas de um trabalho, uma função que desempenham e que é um momento de nós discutirmos como se chegar a esse espaço, como se chegar a essa atuação. E eu tenho uma perspectiva para todos eles, menos o de vice-diretora. De vice-diretora é realmente muito complexo você pensar nessa perspectiva, porque é um cargo muito do apoio daquele que já exerce uma função específica dentro da direção, que são as diretoras. Mas no caso do coordenador pedagógico e também da supervisão, você trabalhar com a perspectiva de uma legislação que garanta a criação efetiva dentro da estrutura do PCCS e também a garantia do concurso de acesso. Obrigado, vereadora Estela Almagro. Se você quiser entender mais a miúde os detalhes da apresentação, inclusive, do governo, das consultorias jurídicas que participaram desta reunião, na página da TV Câmara, no YouTube, na íntegra.